moçada, belezinha? Bom, nesse vídeo a gente vai continuar analisando a questão do coronavírus, né? Na realidade da doença Covid-19, já que a gente está nesse clima, né? Bom, gente, a minha reflexão que eu vou trazer aqui para vocês é um questionamento a respeito do porquê que as crianças tendem a não desenvolver quadros graves da doença. E eu vou apresentar para vocês aqui uma possível razão, tá? Baseado nessa temática que eu venho trazendo aqui nos vídeos, que é a respeito dos leucócitos, né? Então, eu fiz um vídeo anteriormente que eu mostrei para vocês que os quadros graves da doença normalmente os indivíduos vão apresentar um perfil leucocitário onde eles vão ter um aumento daquele chamado RNL, que é o quê? Razão, neutrófilo, linfócito, né? Que é um sinal de um mau prognóstico, quer dizer, que a doença está indo por um caminho ruim, né? Então, segundo o Schilling, que foi um hematologista alemão, que é super referência na área, né, até hoje, a gente tem na infecção uma cinética do perfil leucocitário bem demarcada, tá? Então, normalmente, o que acontece? A gente vai apresentar 3 fases no leucograma que são característicos da maioria das infecções, que a gente observa mais comumente. E essas 3 fases, elas na realidade, elas acontecem quando você tem um organismo respondendo bem a esse processo, quer dizer, se defendendo bem do ataque do agente infeccioso. Então a gente vai ter o seguinte, gente, na fase aguda da infecção, a gente tem uma primeira fase que a gente chama de fase de neutrofilia, tá? Onde a gente vai ter os neutrófilos, que são os leucócitos em maior número, né, maior contingente, já aparecendo no local da infecção e sendo recrutado da medula óssea, então eles aumentam no sangue. Então essa fase também é chamada fase de luta, não é aquela fase que o bicho pega, pancadaria come, né? Então o neutrófilo chega lá, libera enzima e tal, tudo para destruir o agente, aquela guerra toda. Aí depois de em torno de 5 dias, a gente vai ter uma segunda fase, quer dizer, o leucograma ele muda. A gente tem primeiro então o neutrófilo aumentando, depois esse neutrófilo tende a cair e ele dá espaço para o monócito. Então a gente tem uma monocitose, uma segunda fase que a gente chama de segunda fase de monocitose, onde a gente tem uma fase caracterizada pela defesa. Por quê? Os monócitos, então, eles vão chegar, né, o neutrófilo, na realidade, ele estabiliza a situação, ele contém aquele agente, de uma certa forma, impede que ele se espalhe mais, e aí os monócitos vão chegar, vão virar macrófagos e vão fagocitar os restos mortais, fazer uma limpezinha básica da área, né, de guerra. E aí, então, a gente tem essa segunda fase de defesa. E aí, em torno também de, mais ou menos, em torno de 5 dias, a gente vai ter essas fases sendo separadas uma temporalidade aí entre 5 e 7 dias. Na terceira fase e última, a gente tem a fase de linfocitose. Quer dizer, a gente vai ter um aumento dos linfócitos. Então, o monócito cai e o linfócito começa a aparecer. E aí, claro, a gente vai ter a produção de anticorpos, e aí a gente consegue detectar na sorologia o anticorpo, né, nesse período. E aí o que acontece, gente? A gente vai ter a chamada fase de cura. Essa terceira fase de linfocitose é também chamada de fase de cura. Porque os linfócitos, na realidade, eles vão restabelecer a ordem, né? Tentar fazer com que o tecido que está sendo atacado, ali aquela região, ou até o próprio organismo, ele restaure o seu funcionamento normal e tudo volta a funcionar normalmente. E aí a produção do anticorpo, na realidade, sela esse processo, porque a gente vai ter aí, vamos imaginar, como se tivesse sendo construído um campo de força que aquele agente não vai conseguir mais penetrar. Na realidade ele entra, mas ele é rapidamente destruído. Tá? Então são essas 3 fases. O que acontece nas crianças, gente? O perfil leucocitário das crianças é diferente. A gente tem o leucograma de crianças diferente. Quer ver? Vamos olhar aqui essa tabelinha, onde a gente vê, olha só, de crianças até 10 anos, a gente vai ter um leucócito total num número muito maior do que a gente vê nos indivíduos adultos. Estão vendo aqui, ó, 17.500. Então a criança, naturalmente, ela já apresenta um contingente maior de célula de defesa circulante, tá? E aí depois esse número tende a cair, né? A chegar no número de adulto. Então até 10 anos, as crianças têm mais leucócito. E até essa idade, gente, se a gente, vamos reparar aqui, ó, vamos analisar o neutrófilo e o linfócito.
para a gente analisar aquela razão neutrófilo linfócito. A gente observa que no neutrófilo, ó, as crianças até 10 anos vão ter entre 20 a 40% de neutrófilo. E linfócito elas vão ter entre 60 e 70. Então quer dizer, o RNL das crianças, ele é menor, né? Ela tem mais linfócito do que neutrófilo. Então, naturalmente, as crianças, né, segundo essas 3 fases de cinética leucocitária que a gente vê na infecção, elas tendem a atingir a terceira fase da cura mais precocemente. Então, os processos de infecção normalmente se resolvem mais rapidamente no organismo das crianças, tá ok? Né? Enquanto no adulto a gente sabe que se ele manter naquela primeira fase de neutrofilia de luta, quer dizer, manter a razão neutrófilo-linfócito alta, a gente vai ter os linfócitos, você sabe, eles estão morrendo por apoptose precocemente, então o indivíduo não atinge nunca a fase da cura. Né? As crianças naturalmente elas já têm mais linfócito do que outras células, outros leucócitos. Então naturalmente elas tendem a chegar nessa etapa de, vamos dizer, cura mais rapidamente. Tá ok, gente? Então é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e vamos embora, né? Vamos continuar nas nossas reflexões aí à medida que as questões vão avançando. Eu vou trazendo mais coisas aqui.